Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje a gente está aqui gravando na praça em Três Coroas, no centro de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E é com imenso prazer que hoje a gente recebe aqui o Silvio e o Claudir, que vão estar conversando conosco sobre este livro Em uma Cidade Fictícia, que eu vou estar colocando na descrição dessa nossa conversa hoje. Mas antes da gente começar a bater o nosso bate-papo, eu convido vocês a curtirem, compartilharem, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, né? Toda quarta-feira eu tenho feito, sempre colocado aqui no canal um novo vídeo, né? E tentando, né, trazer um pouco de esperança, né, e de luz na nossa caminhada. Então, seja bem-vindo, Silvio, seja bem-vindo, Claudir. Eu tenho uma imensa felicidade de dizer para vocês que há 11 meses eu fiz o primeiro vídeo com o Silvio e conversamos, né, sobre os escritos do Silvio no Facebook. Um pouco mais de tempo conversei com o Claudir sobre o primeiro livro dele, né, que isso acho que foi lá por dezembro de 2021, eu acho. Novembro. Isso, Feira novembro. Literária de Taquara. Isso mesmo, Feira Literária de Taquara. Então, depois vocês podem buscar, né, nos nossos vídeos para poder estar vendo então essas nossas conversas. Mas eu tenho muita felicidade, né, de estar compartilhando esse momento aqui, né? Recentemente, então, nós tivemos o lançamento desse livro. E um lançamento muito aguardado, porque eu me lembro que naquela época que a gente conversou, eu dizia, né, dessa expectativa, né, por esse livro, né, e ele está aqui, né, e isso nos mostra que quando a gente sonha, se dedica, né, trabalha em prol daquela conquista, a gente alcança, né, Silvio? Sim. Bom, primeiro eu vou dar um bom dia para todo mundo que está aí assistindo. Um dia bonito aqui em Três Coroas, na praça. Olha que emoção, né? Que privilégio poder estar ao vivo, ao ar livre, falando sobre o lançamento do meu livro. Então, bom dia, obrigado Patrícia, obrigado Claudir, por ter se envolvido tanto nessa minha obra aí que demorou, mas saiu, né? Muito feliz de estar aqui. Uhum. Que bom, e o Claudir, assim, que deu voz, né? Porque ele também tem uma novidade pra gente, né? Que eu vou deixar para que ele conte, né? Não vou dar spoiler, não, né? Eu tô tentando me controlar um pouco, né? Às vezes eu consigo, às vezes nem sempre, né? Mas o Claudir, que se dedicou tanto, né, trazer, né, para poder trazer essa obra, então, do Silvio, né, tornar real essa obra. Queres contar agora a novidade, Claudir? Posso falar? Acho que, primeiro, né, é importante destacar que é a obra do Silvio, né, o trabalho do Silvio. Eu tenho uma singela participação para realizar esse movimento todo, né, da escrita do Silvio, né. Os méritos são todos deles e eu acho que cabe também ao editor ter esse cuidado, assim, de preservar a identidade do autor, respeitar a autonomia do autor, né. O meu lançamento, né, o primeiro livro com o selo da minha editora, né, então já trabalhei na edição de outros livros, mas acho que deu uma viradinha esse vento aí.
Já trabalhei na edição de outros livros, preparação de textos, né? Inclusive nos meus 2 primeiros livros eu tive um cuidado muito grande com a edição, né? Por trabalhar também com a escrita, com produção textual há mais de 10 anos. A edição, assim, sempre foi algo que recebeu muito o meu carinho, assim, sempre gostei de encontrar a melhor forma de apresentar as ideias, de apresentar as palavras, e aos poucos, meio que naturalmente, foi acontecendo isso das pessoas me perguntarem, né, eu quero lançar um livro, como é que eu faço? E eu indicava pessoas, ia fazendo o que eu podia fazer naquele momento para facilitar as coisas. E chegou um momento que eu pensei, eu sei os caminhos, né? Eu sei os caminhos e acho que eu posso me colocar como um facilitador para que o Silvio, para que outros artistas que queiram escrever, queiram lançar o seu livro, possam fazer isso através da minha experiência, da minha caminhada, da minha trajetória, né? E ali a gente começou a trocar essa ideia com o Silvio, né? O Silvio, que também faz parte do Conselho de Cultura aqui de Três Coroas, é um dos representantes do segmento literatura, né, na atual gestão. Eu, na gestão anterior, né, comecei a convidar o Silvio, convidar os outros atores da literatura da cidade para participar das reuniões. E ali, em algum momento, a gente começou a trocar ideias sobre livro, né? E começamos a tentar pensar como seria então esse livro do Silvio. Comecei a trazer muito da minha caminhada também, das minhas experiências, para ajudar o Silvio a organizar esse projeto dele. Assim, ao invés de falar para o Silvio como ele tinha que fazer, eu trazia as ideias para o Silvio encontrar também as soluções. Assim, acho que o mercado editorial tem um pouco de tentar enquadrar os projetos literários dentro daquele padrão que a editora cria, né? Isso é vendável, então tem que se criar um livro dentro disso para que as pessoas comprem. E a gente, por ser um trabalho independente, por ser uma editora começando, não é uma grande editora, a gente quebrou um pouco esse padrão. A gente tem gêneros textuais diferentes, tem crônica, tem poesia, tem conto dentro de uma mesma obra, e eu acho que isso é preservar um pouco a identidade e a autonomia do escritor, né? Então, de alguma forma eu contribuí, mas eu acho que eu consegui fazer com que o Silvio conseguisse botar a identidade dele no livro, né? Algo que a gente preserva, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que ter experiência, inclusive, de ter vários gêneros no mesmo livro também atrai bastante, né? Porque, de uma certa maneira, a gente pode ler diversas configurações e isso é bacana. É importante a gente também poder estar vendo outros gêneros, conhecendo outros gêneros, né? E tudo numa mesma obra, muito legal. Silvio, nos conta um pouquinho sobre Em uma Cidade Fictícia. Pois então, em uma cidade fictícia pode ser a minha cidade, pode ser a sua cidade, pode ser um morador que você vê na esquina, pode ser um morador que você convive. Então, uma cidade fictícia tem a proposta de ter essa ideia de os personagens estarem caminhando pela cidade e as histórias são as suas histórias, né? Que eu procurei colocar ali, misturando vários estilos de textos, né? Então, essa é uma cidade fictícia, é uma cidade de cada um que for me dar a honra de ler o livro. Então, essa é a cidade fictícia que está no livro. Acho que é muito interessante, e tu traz isso na tua fala, pontuar que a arte, ela tem cumpre esse papel, na verdade, obrigada, Cláudia, de nos transportar para um outro mundo, né? Então, toda forma de arte cumpre esse papel, né? Porque quando a gente lê, quando a gente enxerga uma pintura, quando a gente escuta uma música,
vai acionar dentro da gente um imaginário. Vai acionar memórias, sentimentos, né? Então, por isso que é tão importante a arte, né, para a vida da gente. Não é à toa, é justamente porque ela nos desloca para um outro espaço, para um outro tempo e vai criando dentro de nós novos espaços, num novo tempo. Olha, interessante, hein? Ainda bem que tá gravado, ó. Eu vou ter que recapitular depois, vou ter que olhar isso, porque vou ter que anotar, inclusive, né? Mas isso é inspiração do momento que a gente vai tendo, né? E do que a gente nos convoca. Esse espaço aqui, né? Com essa conversa sobre em uma cidade fictícia, porque é isso. Né? A arte nos convoca e nos possibilita outros campos, né? Para nos ajudar na questão do dia a dia, né? Acho que isso é essencial. Como é que foi a escolha, Silvio, dos textos que estão aqui? Sabe que texto é uma coisa complicada, porque você senta para... Você tem um determinado recurso, determinado tamanho, talvez, de livro, e daí você tem que juntar os textos que vão caber ali, né? Entrar ali. E como tu vai escolher qual que vai e qual que não vai, isso é uma coisa bastante complicada pra gente, porque tu fica imaginando as pessoas lendo o texto, né? Esse aqui vai ser compatível com a proposta, esse não vai ser... Daí te joga um texto meio perdido de poesia no meio para meio que quebrar aquele ritmo. Aí escolher os textos para o autor, eu acho que é uma das partes mais difíceis, porque a gente quer botar tudo ali, né? Mas não dá para botar tudo, né? Até porque não tem espaço, e a proposta do livro também não é essa, de botar uma carregada de textos sem uma certa lógica, sem um certo caminhar, né? Então... de separar os textos é um trabalho bastante árduo para o autor. Talvez principalmente para quem produz muito, né? Então, para quem produz, isso se torna bastante difícil, talvez, né? A escolha. E aí, poder alinhar qual a proposta daquele livro é o ideal, é o que é necessário para que, então, a gente consiga estar selecionando aqueles que têm uma identidade, né? Sim, com aquela proposta do livro. Interessante, a gente senta e pensa, e como é que vai ser, como é que não vai ser, esse texto vai dar certo, esse não vai dar, mas chega uma hora que você tem que largar para o mundo, botar ali e apresentar, né? Fazer com que ele chegue nas pessoas, e as pessoas é que vão dizer isso, se deu certo, se não deu certo. Aí não vai depender mais do autor, não vai mais depender do editor, da editora, não vai depender de cada pessoa que pegar o livro e ter as suas próprias impressões, né? Então, a partir de que eles entrou no papel e foi lançado, já não é mais tão meu o livro, né? Já é mais... É do mundo. É do mundo. Isso, é do mundo, É do mundo. exatamente. Acho que trabalhar na edição de um livro do Silvio também é um privilégio, né? Porque o Silvio transita em diferentes gêneros literários. E eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve, a gente pensou, bom, vai ser um livro de poesia, vai ser um livro de crônica. Eu gosto muito dos textos que o Silvio publica nas redes sociais. E eu instiguei, né? Silvio, quem sabe aqueles personagens que transitam nos teus textos lá não podem estar no livro, e se não vai ser um livro de crônicas, se não vai ser um livro de poesia, tem que ter algo que una tudo isso, né? Então a gente começou a construir essa ideia de que os gêneros textuais diferentes podiam estar unidos dentro desse cenário da cidade fictícia, né? E o Silvio tem muita coisa escrita, o Silvio me apresentou muito material, né? E eu acho que
o que tem aqui no livro é a cereja do bolo da escrita do Silvio, porque a diversidade de textos que o Silvio tem, que ele publica periodicamente, sigam o Silvio nas redes sociais, né? O Silvio publica bastante, então acho que, inclusive, no momento que a gente teve ontem, no lançamento, deu para mergulhar um pouco, ter essa imersão na cidade fictícia do Silvio, né? Alguns escritores, né, da região presentes no lançamento, fazendo leitura de alguns textos, né? E eu acho que deu para sentir um pouco de como é essa cidade fictícia, o que acontece nessa cidade fictícia, e todo mundo se viu ali caminhando, passando, vendo cenas nessa cidade fictícia, e como o Silvio fala, né, às vezes o texto não é mais dele, é do mundo, né? Eu acho que um pouco a gente sentiu isso no lançamento, né, quando ali alguns escritores leram, a Patrícia inclusive leu também, leram textos do livro do Silvio, textos que se passam nessa cidade fictícia, colocavam também um pouco de si no texto, né? Na interpretação, não é mais como o escritor imaginou, já tem um pouco do leitor interpretando, colocando um pouco ali, então acho que de alguma forma todo mundo que vai ler vai colocar um pouco de si na forma de interpretar também. A mesma pessoa pode ler agora e pode ler em outro momento, vai interpretar de outra forma. Então acho que a magia da literatura é isso, levar a gente para onde a gente precisa ir naquele momento, né? Exatamente. E é uma experiência muito bacana, né? Assim, eu quando faço leituras aqui, e eu vou compartilhar com vocês, vai ser uma das leituras aqui para o canal, do texto que eu li ontem, né? É muito bacana, né? Porque eu acho que vai acionando mesmo aquilo que a gente falou, né? Vai acionando emoções, sensações, percepções. E aí, neste sentido, a gente coloca mesmo uma emoção naquele momento que a gente está fazendo a leitura. E aí, realmente, já saiu mesmo das nossas mãos. E esse é o objetivo do escritor ou de todo artista, né? Aquilo que a gente produz, a gente quer criar vida própria. Isso. Vai seguir o seu rumo. Isso. Vai encontrar os seus caminhos. Isso. Exatamente, Silvio. É isso que a gente quer, né? Para que isso dê sentido ao que a gente produz. E a gente só tem sentido no que a gente produz quando isso também produz sentido em quem está ali degustando, né? Apreciando aquela obra. Mas assim, eu agradeço imensamente a ti, Silvio, ao Claudir, né? Por estarem aqui, então, num domingo de manhã, que tá bom, né? Já teve uns ventos que a nossa... né, nosso celular já transitou um pouco aqui, né? Mas isso é um movimento da vida, né? A vida é assim, né? Tem os seus movimentos, tem as suas cores, tem as suas formas, né? Mares calmos não formam bons marinheiros, né? É isso mesmo, né? Mas antes da gente encerrar, Claudir, tu tens algo a colocar? Não, tô brincando. Se deixar eu falo bastante, né? Não, eu só queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez no teu canal, Patrícia, né? Acho que é o momento do Silvio, né? O momento de lançar o primeiro livro é um momento muito especial, né? Eu me sinto muito agradecido ao Silvio pela oportunidade também de estar colaborando na construção desse projeto. De certa forma, é um lançamento para mim também, ter o selinho da minha editora ali me emociona bastante, né? Chegou um momento assim que eu senti de me colocar a serviço, né, da literatura. Acho que chega um momento que a gente sente que a gente pode fazer mais do que escrever, e, enfim, eu mesmo falo que eu sou um pouco tímido com a minha escrita, né?
Eu escrevo dentro do... Tem uma biografia escrita e um livro jornalístico escrito com conteúdo que é contando histórias que já existem. Eu nunca me desnudei a ponto de colocar uma poesia minha, uma história minha, um romance meu, uma criação literária que saiu do meu íntimo, da minha mente, né? E em algum momento eu senti que era importante ajudar as pessoas a colocarem os seus sentimentos para fora, né? Então já colaborei em outros projetos literários, mas com o selinho da minha editora ali é a primeira vez, então eu me sinto bastante realizado, né, por estar fazendo esse tipo de trabalho. E agora também vou me dedicar para o meu próximo livro, que é mais uma biografia também, é dentro do jornalismo, né, jornalismo literário, que eu gosto bastante. E desejo um bom ano aí. Esse ano acho que a gente vai ter muitos livros sendo lançados, né? Tem a expectativa aí de efervescência cultural aqui na região, projetos literários, outros segmentos da cultura também, bastante efervescência cultural aqui. Então, acredito que em breve a gente pode estar aí, quem sabe, falando de próximos projetos. Mas quem sabe. E o selo que ele não disse é fazendo parte. Mas eu vou colocar pertinho para vocês verem como que se escreve o fazendo parte. Pouco diferente, né? Que assim, o P tá entre parênteses. E o A de arte maiúsculo. Parte com arte. Com né? arte, exatamente. mesma Fazendo parte construção. com arte. Acho que é isso. Se cada um fazer a sua parte, né, respeitar também a parte do outro, as coisas dão certo, né? Saber que o escritor tem a parte dele, eu tenho a minha parte e respeitar o espaço de cada um, né? E inclusive tem a página no Instagram recém-criada, se quiserem seguir lá, a gente vai publicar agora, né, as fotos do lançamento lá, né? A Joana, que fez a diagramação, minha esposa, fez a diagramação do livro, fez as fotos no lançamento também, né? Inclusive está fazendo making off aqui. A gente vai ter as fotos. A gente vai ter as fotos lá na página do Instagram, fazendo parte. Então, se quiserem seguir lá, em breve também outras novidades aí, outros projetos que a gente, além da edição de livro, também tem outras coisas aí para contar, compartilhar. Tá bem, obrigada. Nós vamos colocar aqui na descrição também do vídeo. E no making off vocês vão ver a vida como ela é. Silvio, e tu? O que tu gostarias de dizer antes da gente encerrar? E vai ter uma leitura também, né? Mas o que tu gostaria de falar antes? Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo, né? Você, o Claudir, porque a gente, quando lança um projeto assim, apesar de dizem que é meu, né? Mas existem muitas pessoas ao redor disso, não é? Você movimenta muita gente, né? Então a arte, ela não é o artista em si, mas tudo aquilo que movimenta. Porque você vai, num livro que nem esse, você vai movimentar a pessoa que faz a diagramação, a pessoa que faz a arte da capa, a pessoa que faz a correção ortográfica, a pessoa que vai lá fazer o registro, quem tira as fotos, o pessoal do restaurante onde foi feito o lançamento. Então é uma cadeia grande de produção, né? Então a toda essa pessoa aí, essas pessoas e entidades e empresas que apoiaram esse livro, aí, que até vou dizer aqui o nome deles, né? A gente tem aqui atrás. Muito obrigado pela Clínica da Saúde, pela Cativa Imóveis, a Funerária Mapele, a Verde TV, Caju Venenoso Estúdio, Silene Schunk, que são as pessoas que estão aqui atrás, que acreditaram no projeto, apoiaram, né? Então, para tu ver como faz movimentar muita gente. Então, todas essas pessoas, a gente tem a obrigação de agradecer, porque elas também se dispuseram de tempo e recurso para uma obra, né? Então, eu só agradeço a todo mundo. É uma coisa que a gente batalha bastante para ter, e quando vem, agradece a todos que apoiaram também. E espero que todo mundo que vai ler, que vai ter contato com ele, tenha bons momentos
com ele, né? Sim, a gente deseja. É. É verdade. Eu só agradeço então a todo mundo Acho que aí. tá marcando. Vamos ver aqui. Isso. E vamos à nossa Pois é. leitura. Singela poesia sobre a beleza das coisas. A beleza das coisas entra pelo olhar e se espalha no nosso interior, e alega a alma e faz sorrir. E quando esta beleza se encontra com a beleza do teu olhar, então torna-se única, forte e transforma a gente. Difícil que esse momento não vire amor. O amor. Por aquilo, por alguém que foi causa ou efeito desse embelezar. E daí? Como segurar? A beleza das coisas está também no lar de cada um. Né? Com certeza, sim. Então, é um imenso prazer, né, de ter conversado hoje com vocês, né? A gente agradece a cada uma que está aqui acompanhando, né? E dando risada com a gente em vários momentos aqui da gravação, né? Porque a gente não corta tanto, a gente não faz tanta edição, a gente tenta mostrar a vida como ela é. Porque a vida é assim, né? Os improvisos aqui dão um recheio. Exatamente. Imprevistos da vida. Exatamente. E é isso que traz beleza, né? É a gente poder deixar a espontaneidade seguir o seu curso, né? A E vida sermos... não é uma caixinha certinha, retinha, tudo belezinha, né? Tudo planejado, né? Não. No meio do caminho tem que se fazer os desvios das coisas, mas importante. Como? Então, gratidão infinita. Gratidão, né, Joana, a mãe da Joana que está aqui, né, nos apoiando, nos ajudando, né, sorrindo, né, e trazendo a força para a gente, para também fazermos a nossa caminhada. Então, gratidão infinita, que sejamos luz, como eu venho dizendo já há algum tempo. Eu tenho, na verdade, nas últimas conversas, nos últimos vídeos, falando isso. Sejamos luz. Até a próxima.